Professor, bom dia. Fala, David, tudo bem com você? E aí, pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Eu tô bem, prof, e você? Tô bem também. Sempre bom. Essa semana eu comecei a fazer live lá no colégio que eu trabalho também. Melhor. Só aula gravada não é a mesma coisa, não, nem se compara. Gente, ó, eu já tornei a Audrey e a Larissa co-host, tá? Audrey e Larissa, tudo bem para vocês? Vocês sabem como é que funciona aí para aprovar o resto da galera? Como é que... Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá. Acho que a Audrey que falou, né? Não, foi a Larissa. Foi a Larissa. E a Audrey, tá aí no computador agora? Oi, Tudo bem? tudo? Bom dia. Bom dia. Eu te coloquei como co-host, tudo bem para você? Ok, eu vi que eu tive que aceitar uma pessoa, tudo bem. Então tá, então beleza. Porque aí eu queria... Aí, vocês já aceitaram, brigadão. Então vocês sabem mesmo como fazer, posso ficar tranquilo. Também não é muito difícil, né? Só ler o negócio e aceitar ou não aceitar, né? Mas enfim, obrigado, viu, gente? Aí eu vou colocar mais uma terceira pessoa aí. Deixa eu ver aqui. O resto do pessoal acho que já foi. A Letícia, a Ana. A Beatriz Rende, que acabou de entrar. Tudo bem, Beatriz? Acho que ela não tá no computador. Prof, ela acabou de falar no chat. Ah, ela falou no oi. chat. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Ah, oi, bom dia. Ô, Beatriz, eu posso te colocar como co-host, tudo bem? Que eu tô colocando sempre 3 pessoas, tá faltando uma pessoa para hoje. Tô no computador do meu namorado e não tem microfone. Tá bom, beleza. Mas show de bola. Se você puder me ajudar, eu te agradeço, tá bom? Obrigadão. Então vou... Deixa comigo, Lucas, vou recusar todo mundo. Não, é porque eu acho, assim, aquele negócio que eu tinha combinado com vocês, né? Eu não quero fazer também com que uma pessoa sempre seja, porque é um trabalho a mais que vocês têm, né? Aí eu acho que você acaba perdendo um pouquinho de atenção da aula. Se a gente puder dividir isso, cada semana uma pessoa fizer isso, acho que é um pouquinho mais... É mais justo. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisinha no chat. Tem que colocar o Breno, professor. Ah, então, mas aí o Breno ele tinha que ter entrado aqui, sido um dos primeiros a entrar, por isso que eu não coloquei ele. Mas ele já, para uma lista futura, provavelmente ele vai acabar sendo, certo? Infelizmente aí não deu para ser no aniversário dele, né? Não sei porque que eu não tô aparecendo aqui, não sei o que eu fiz, eu não tô vendo a minha câmera. Deixa eu cortar e descortar. Ai, que dor, mãe. Duda, seu mic tá aberto. Desculpa! Sem problema. Melhoras aí, hein, Duda? Obrigada. Ô, gente, vamos aproveitar aqui esse comecinho da aula, né? Eu queria saber como é que vocês estão aí com o estudo, se vocês estão conseguindo fazer as listas. Eu imagino aí, se você for uma pessoa normal, que você está um pouquinho atrasado, ou atrasada, né? Então, mas eu gostaria de ouvir aí como é que vocês estão, como é que vocês estão se sentindo com relação às listas, se está muito difícil, se está muito fácil, se está... Vocês estão conseguindo acompanhar, embora esteja, sei lá, difícil ou fácil? Queria ouvir aí o que vocês têm para falar. Deixa eu ver aqui um pouquinho. A Beatriz falou que está um pouquinho, não sei se é um pouquinho difícil, um pouquinho fácil, ou um pouquinho atrasada, né? Eu acho que é um pouquinho atrasada. Acho que para mim a sua tá tranquila até agora. Claro, Beleza. eu não consegui retomar as que eu perdi antes, sabe? Mas, tipo, as anteriores eu
Tô tranquilo. Beleza, show de bola. Isso já é uma boa, né? Já é uma boa. E aí, assim que tiver um tempinho, uma semaninha de folga ou qualquer coisa assim, né? Aí vocês retomam sem problema nenhum. Gente, esse comecinho aqui, o pessoal que tá de co-host aí, pode deixar que eu vou admitindo, porque senão vocês ficam trabalhando o tempo todo, né? Deixa só pro momento que a gente tá na aula, tá bom? Eu acho que é mais justo. E o resto do pessoal? Ninguém quer falar nada aí? Quero ouvir vocês, gente. Tudo bem? Professor, pra mim tá triste. Eu tô atrasadíssima, principalmente na sua matéria. Tá, mas você tá conseguindo acompanhar aqui as aulas, apesar de não ter praticado tanto fora delas? Não muito, realmente parei, eu acho que, sei lá, umas 3 aulas atrás, de entender mais ou menos. Eu tenho que dar uma voltada e assistir de novo pra ver se eu entendo. Tá, beleza. Ó, não deixa muita peteca cair, porque o assunto é muito contínuo, né? Então, por exemplo, uma que eu falei que era muito importante era de inequação, aquela que tem as desigualdades, né? E você viu, por exemplo, que na última aula a gente viu algumas coisinhas com inequação por causa do radicando, né? O que está dentro da raiz não pode ser negativo, né? Então a gente usou um maior ou igual, enfim, tá bom? Então se você puder principalmente revisar aquela, eu acho que vale a pena, porque em breve a gente vai voltar para a inequação de segundo grau, tá bom? Beleza. Eu vou tentar agora, que a gente vai ter umas folgas nesses 3 dias. Aí eu vou tentar. Beleza. Tá bom, show de bola. Mas eu entendo, gente. Vocês, principalmente vocês que querem medicina, cara, é uma coisa insana, assim, a correria de vocês, né? É muita coisa para fazer. Então, mas é aquela coisa, né? Se der para fazer uns 10 ali, já tá bom. Se conseguir fazer um pouquinho mais, claro que é melhor, né? Ô, Lucas. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Quem que tá falando? Não tá aparecendo aqui. É o Samuel. Samuel, fala lá, Samuel. Como é que você tá, cara? A gente faz Tô bem. junto. Sabia que eu sonhei hoje com você, cara? Ô, louco, comigo, cara? Eu sonhei que você era um passeador de cachorro. Passeador de cachorro. E você tava num caminho, tipo, você tinha um caminhão, e aí nesse caminhão tinha um monte de cachorro pra você passear. Ô, louco. E eu devia estar Só exaltado, isso né? mesmo. Porque um caminhão de cachorro pra eu passear. Calma, mas tipo, Tá por que você traficando sonhou com cães, isso, é? gente? Não, a primeira coisa que ele falou quando ele acordou foi: Meu, eu sonhei com o Lucas. Ele passeava com um cachorro. Mas, ô Samuel, você já conseguiu interpretar o que pode significar isso ou é só um sonho louco mesmo? Sei lá, foi só um sonho louco mesmo. A quarentena tá complicado. Entendi. Então, beleza. É isso. E vai. professor, tá traficando cães, é? Não sei de nada disso, eu só passeio. Ô, Pra Samuel, a que nível chegamos? Oi. pesquisa o significado. Eu adoro sonhar e do nada ficar pesquisando significado. São ótimos na internet. Essa noite eu sonhei que eu tava grávida. Aí eu- Nossa. E qual que é o Jesus. significado de Eu sonhar tô- Ah, não, com mas grávida? esse foi um significado bem ruim. Ruim não, né? Tipo, nada a ver. Só fala que você tem muito medo que isso aconteça ou porque alguém próximo a você vai ficar. Entendi. Eu tô tendo muito sonho louco na quarentena. Eu sonhei um também. dia que eu tava indo comprar bebida com os amigos, só que eu não conseguia achar a ré do carro. É. E foi só isso. E era desesperador? Como é que era? Eu conseguia achar a ré uma hora, só que aí toda vez que eu tentava sair da garagem, porque eu tava num prédio de um amigo meu, toda vez que eu tentava sair do prédio, eu ia sair por onde os carros entravam. E aí eu tinha que dar ré de novo. E, tipo, era desconfortável, sabe? Porque eu sempre tinha que dar ré, voltar, e aí... É engraçado que o sonho, ele embute umas sensações, né? Então, às vezes é uma coisa mó idiota, assim. Por exemplo, sei lá, você não consegue colocar o chinelo no pé. Mas tem um clima de tensão no sonho, né? De, meu Deus, eu não tô conseguindo Sim, colocar realmente. o chinelo no pé. E às vezes, tipo, tá tendo um genocídio, assim, e aí o clima do sonho é ok, né? Claro que isso não acontece exatamente, eu tô exagerando, tá bom? Senão vocês vão achar que eu sou psicopata de sonhar que tá tendo um genocídio e o clima tá bom. Jamais, tá? Eu dei uma exagerada, mas é meio curioso isso, porque às vezes uma coisa besta no sonho tem todo um clima bizarro. Letícia, rapidão, como assim? Você, tipo, pesquisa qual que você sonhou e, tipo, acha Não, significados? assim, Teve uma vez que eu sonhei que eu tinha voltado na minha escola e, tipo, a coisa mais focada que tava no meu sonho é que eu tava usando uma aliança dourada. Aí eu fui pesquisar o significado da aliança dourada no sonho, entendeu?
Eu pesquiso Nossa, aquilo que que da chama hora. mais atenção no sonho. É porque acho que tem umas vertentes de psicologia aí que utilizam o sonho Sim. para tratar, enfim, para tudo, entendeu? Então tem toda uma interpretação. Acho que eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que o Freud mesmo tinha trabalhos Nossa, é muito relacionados a legal isso. fazer isso. Sério, tipo, É o Yang. Ó, a Sara já manja do bagulho. Ah, Quero ouvir a especialista. coitado. Mas é ele tem até um livro sobre. É bom ler. Acho bem interessante. Pra quem, por exemplo, eu que não tenho dinheiro agora, né? Nem tenho pra fazer psicanálise, é legal pegar uns livros desse e lendo aos poucos. Ah, é Enfim. sempre bom, né? Aí mesmo, principalmente quando você for fazer um curso, alguma coisa voltada para isso, você já tem um background, né? Uhum. Interessante. Ô, gente, estamos só com 19 pessoas aqui. Eu vou esperar mais 2 minutinhos. Aí a gente começa às 10h25, tá bom? qual foi seu sonho essa noite, Lucas? Sonho nenhum. Essa noite eu fui dormir 4 e pouco da manhã. Então eu acordei com pouco tempo de sono, né? Aí geralmente quando é meio rápido assim, eu costumo não sonhar. Quer dizer, a gente sabe que a gente sonha, né? Que é o REM lá, o REM, né? R-E-M. Mas eu não lembro, eu não costumo lembrar desses momentos de sonho em noites curtas. Nossa, eu acho muito ruim quando eu não lembro do meu sonho. Você sonha sempre? Ah, tipo, acho que sim, né? Mas tipo, tem vezes que eu não lembro. Eu acho horrível não lembrar. Ô, louco. Pra mim isso, eu não sei se isso é um privilégio, né? Que eu não tenho. Mas eu não tenho. Não sei se é um privilégio ou não, né? Mas eu não tenho isso. Nossa, e, tipo, esses dias eu tava tendo uns sonhos assim, porque quando a minha tia morreu, eu sonhei muito com ela. E, tipo, nos sonhos, ela tava, tipo, respondendo muitas questões que eu estava tendo por conta da morte dela. Bem bizarro, assim. É mesmo? Uhum. Curioso. Eu acho que eu nunca tive nada assim muito linkado assim com a vida. Às vezes acho que ressalta algum medo que eu tenho, pelo menos na minha interpretação, né? Acontece alguma coisa no sonho, tipo o que você falou de uma das interpretações da gravidez, né? Ó, o Uhum. pessoal aqui me chamando de genocida, hein? Tô de olho. Gente, vamos começar? 10h25, 5 minutinhos a mais. Vamos dar início aqui. Seguinte, ó. Então eu conto aí com os co-hosts pra ir admitindo a galera daqui pra frente, tá bom? Por favor. Gente, seguinte, ó. A gente já falou... Tá aparecendo aí a tela, né? Pra vocês, a lousa. Sim. Tá, show de bola. Então bora lá, vamos começar. Bom, o que vai acontecer aqui, né? Hoje a gente vai começar a falar de umas funções específicas. Nas últimas aulas, estávamos falando de funções de maneira geral, né? Domínio, contradomínio, imagem, e também o entendimento do que é a função a partir de uma relação, que vem do produto cartesiano, etc. Toda aquela linha toda de raciocínio. A gente estava falando de funções de maneira geral. Aqui a gente vai ver as funções constante e afim. Então, ó, aulas 17 e 18, funções constante e afim. Essas funções, ó, não se esqueçam, né? Tarefinha, anota aí, ó, do 1 ao 17, da lista nova, 18 e 19 são extras. Essas funções constante e afim que a gente vai ver hoje, tem uma palavra que define aqui o porquê que essas duas funções estão juntas numa mesma aula. Porque a gente vai ver todas as funções que são dadas por retas nos seus gráficos, tá? Então, uma coisa que vai ser chave aqui para a nossa aula de hoje é que uma reta ela é definida por 2 pontos. 2 pontos é uma maneira de definir uma reta, tá? Então, eu queria relembrar isso, que é uma coisa simples, mas é uma ideia que vai ser chave para alguns caminhos que a gente vai seguir ao longo dessa aula. Para começar, eu queria falar primeiro da função constante, que é a mais simples. Ela é dada por uma reta horizontal, certo? Então, quando eu tenho uma função, aqui, ó, isso daqui, ó, de R em R que eu escrevi, é só formalismo. Por quê? Porque uma função constante, ela não terá restrições, como a gente viu na última aula, aquelas restrições que a gente viu na última aula. Que tipo de restrições, né? Como, por exemplo, quando eu tenho um denominador, se eu tiver uma função do tipo 1 sobre x, esse x aqui, ó, f de x, né? Se f de x fosse isso, esse x aqui, ele teria que ser diferente de
zero, porque o denominador não pode ser zero. Então eu não tenho esse tipo de restrição numa função constante. Por quê? Porque a minha função constante é f de x igual a b, em que b é um número, é uma constante, um número real. Tá certo? Então, como eu tenho uma função como eu não tenho restrições, eu posso apresentar funções de R em R. Sempre vai ser assim o domínio contra domínio? Não. Mas eu posso generalizar dessa forma. Eu estou colocando meu domínio máximo, ele sempre vai poder ser o R todo. Tá claro isso, pessoal? Isso aqui é um formalismozinho, mas significa que não tem restrição nenhuma no meu domínio. E eu vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro com exemplos. Mas antes, vamos dar uma olhadinha como é que é o gráfico dessa função. Uma função constante, que é essa f de x igual a 1b, ela vai ser uma reta horizontal que passa por b. B no y. Tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que aconteceria. Eu vou fazer de roxo os pontos dos meus gráficos hoje. Então, como que seria, por exemplo, aqui, ó, eu estou olhando para esse primeiro exemplo aqui, para f de x igual a 2. Se f de x é igual a 2, eu quero saber, por exemplo, quanto que é a f de 1. Então, eu vou colocar aqui no lugar do 1, f de 1. Só que aqui, ó, na minha lei de correspondência, eu não tenho aqui nenhum x. Então, a f de 1 é 2. Ou seja, o ponto 1, 2 faz parte desse gráfico. Se eu trocasse esse 1 aqui, eu quisesse saber, por exemplo, quanto que é f de 3. F de 3 é 2 também. Então, quando tiver 3 aqui, no meu gráfico vai ser o ponto 3, 2. 3 para x, 2 para y. Se eu quisesse saber, por exemplo, quanto que é a f de π, f de π, que é 3,14, 16, etc, etc, seria 2 também. Então, no π, que está aqui, ó, seria 2. Moral da história, né? Ó, se eu colocar f de qualquer ponto, de qualquer x, ela vai cair aqui nessa reta. Então, qual que seria o gráfico dessa funçãozinha aí? Deixa eu apagar aqui agora os valores. O gráfico dessa funçãozinha seria uma reta horizontal, como eu já tinha mostrado ali para vocês, já tinha previsto, né? Que passa por B. Quem que é o B nesse caso? É o 2. Então, tá aí o gráfico da minha f de x igual a 2, que é essa funçãozinha aqui. Pessoal, tá claro isso? Alguém quer fazer alguma perguntinha desse primeiro exemplo? Então tá, vou tomar isso como um não. Então vou dar o segundo exemplo, qualquer coisa vocês perguntam aí tanto do primeiro quanto do segundo. Bom, o meu segundo exemplo é uma outra função. Essa outra função, ela se chama g. Então, a minha lei de correspondência aqui vai ser g de x igual a menos 1. Tá vendo? Ela obedece essa carona aqui, ó. Esse jeitão. F de x igual a uma constante. Menos 1 é um número constante. Então, o que vai acontecer? Eu já previ, né? Eu já fiz ali, montei devagarzinho com vocês. Mas agora eu já vou vir direto aqui, ó. Como ela obedece, essa g de x, ela obedece essa cara aqui da f de x, da função constante que eu coloquei, eu vou pegar só uma reta horizontal que passa pelo y igual a menos 1 e acabou. Está feito o gráfico aí da minha g de x, que é o exemplo da direita. Com isso, eu já encerrei aí o que eu tinha para falar de função constante. Função constante é uma coisa bem mais simples do que qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de função que a gente vai ver. Então, se alguém tem alguma dúvida, eu peço que você se manifeste agora e aí a gente já resolve. Senão, eu já vou passar para a função afim. Então, beleza. Ó, vamos passar lá para a função afim. Mais uma vez, o que vai acontecer? Ó, eu tinha falado lá no começo que as funções de hoje são funções dadas por retas, que os gráficos são retas. Então, a função afim é uma segunda classe, um segundo grupo de funções que vai obedecer que o gráfico será dado por reta. Tá certo? Então, o que eu coloco aqui? Eu também chamo de f de r em r. Por quê? Porque não tem restrições na minha função afim. Eu posso definir a minha função para r não negativo, por exemplo? Eu posso. Eu posso definir para naturais? Posso. Inclusive, a gente fez isso na última aula. Um dos exemplos, o exemplo que eu dei lá era f de x igual a x mais 2. E vocês vão ver que se enquadra aí numa reta. A gente já viu que era uma reta na última aula, intuitivamente. Mas agora eu digo para vocês podem dizer com propriedade que isso é uma reta.
Então, como é que vai se comportar? Qual que é a carona? Isso aqui é formalismo, só para dizer que não tem restrição nenhuma, etc. Mas qual que é a carona que tem a função afim? A função que é dada por retas. Na função anterior, né, que era a função constante, eram retas horizontais. Agora, a gente vai ter nas funções afim, eu vou ter retas oblíquas, retas inclinadas, tá bom? Eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Teria como eu ter uma função em que a reta ela é vertical? Tá faltando isso aqui? Não. Não. Alguém falou não e o David falou não. Quem falou não além do David? Natália. Natália. Tudo bom, Natália? Tudo, Lucas. Então tá bom. Por que não pode? Porque o mesmo x teria mais de um y. Porque o mesmo x aqui, ele teria infinitos y's, né? Exatamente. Então não seria função. Uma reta vertical não é função. Beleza? Bom, então só temos retas oblíquas, né? Como já está desenhadinho aqui, que vai servir, vai me ajudar aqui para falar, para dar os exemplos, e retas horizontais. As retas horizontais não tem problema. Ó, um x tem um único y. Um x tem um único y. Ainda que um y tenha vários x's. Mas isso não tem problema, como a gente já viu. Beleza. Então tem dois termos aí da minha função afim que são importantes, que é o a e o b. Eu chamo de a e b aqui. Você poderia colocar como mx mais n, e aí a gente estaria falando do m e do n. Não importa a letra que você coloca. Como eu sempre vou escrever assim, genericamente, quando eu estiver falando do a, é quem está acompanhando x, e do b, quem está lá sozinho. Beleza? Esse a aqui, que é quem acompanha o x na minha função afim, deixa eu deixar um pouquinho mais para cima para aparecer aqui o título, que é a função afim. O que acontece com esse a? Ele vai ser o nosso coeficiente angular. Ele vai dar a inclinação da reta. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar. Primeira coisa, ó, esse a ele vai indicar quanto que está variando o y em relação ao x. Quando eu chegar ali nos meus exemplos, eu ressalto um pouquinho, eu reforço um pouquinho essa ideia. Por enquanto, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte. Esse a é a variação do y em relação à variação do x. Então, é ΔY sobre ΔX. ΔY é a variação, né? Então, eu vou pegar um y menos outro, é o y de a menos y de b, dividido pelo x de a menos o x de b. Mas o que é y de a, y de b, x de a e x de b? Esse y de a e x de a são as coordenadas de um ponto A. E o x de b e y de b são as coordenadas de um ponto B. Então, você vai pegar esses pontos que são pontos da reta, que estão no gráfico, vai pegar as coordenadas x e y e colocar aqui nessa formulazinha. Aí você vai ver o tanto que está variando em y, o tanto que está variando em x, e vai fazer uma comparação. Isso vai me dar o a. Por enquanto, isso aqui vocês só meio que aceitam, saibam que vocês vão ter que usar aí essa formulazinha. Já já a gente vai aplicar e aí a gente se preocupa em entender de fato. Por enquanto, eu quero que fique claro uma coisa. Quando esse a, que é o coeficiente angular, for positivo, a reta é crescente. O que significa ser crescente? Significa que ela vai indo para cima, tá? Do jeito que está aqui, ó. Quanto mais para a direita vai indo, mais para cima vai indo. Então, cresce. Conforme o x cresce, o y cresce também, tá bom? O y cresce. Então, isso seria uma reta crescente. E aí, eu sei que o a, que é quem acompanha o x dela, é positivo. A gente já usou isso, sem saber o porquê, na nossa aula de inequações. Posteriormente, eu queria falar também que quando o a é negativo, se quando ele é positivo ele é crescente, quando ele é negativo ele é decrescente. E aí, conforme vai aumentando o valor do x, o y está diminuindo. Portanto, essa daqui é uma reta decrescente. É o que está escrito aqui, ó, a menor do que zero, o gráfico vai ser uma reta decrescente. Bom, então eu tenho reta crescente quando a é maior do que zero, tenho reta decrescente quando a é menor do que zero, e quando a for zero, o que iria acontecer? Ó, ia ficar 0 vezes x aqui, ó. 0 vezes x é zero, ficaria então f de x igual a b, que é uma reta que seria uma função constante, né? Ó, como a gente tinha visto anteriormente. E aí, então, se o a for zero, vai ser uma função constante, nem crescente, nem decrescente. Vai ser constante. Só mostrando aí como que tudo isso se conecta. Gente, antes de abrir para perguntas, eu vou falar aqui do coeficiente linear e aplicar uns exemplos, que eu acho que fica um pouquinho mais claro. Aí eu abro para perguntas. Então, ó, coeficiente linear.
O coeficiente linear é o b aqui, né? Ó, f de x é igual a x mais b. Esse b é onde vai cortar o gráfico, é onde vai cortar o eixo y, onde vai interceptar, ó, onde a reta intercepta o eixo das ordenadas. Tem uma coisa que eu não comentei muito, agora que a gente está começando a falar mesmo de função, que eu vou tocar nesse assunto, é lembrar, tá, que esse eixo aqui, ó, o eixo x, a gente costuma chamar de eixo das abscissas. E esse eixo aqui, ó, o eixo y, a gente chama de eixo das ordenadas. Se você não tem isso claro, eu peço que você anote, porque essa nomenclatura ela sempre vai ser usada em exercícios e você precisa saber. Então, ó, se você quiser uma maneira de decorar, que eu sempre confundi, ou você decora a ordem, abscissa ordenada. Aí, abscissa é x, ordenada é y, né? Que abscissa ordenada, x, y. São ordens que a gente está acostumado a lidar. Ou você pode pensar assim, ó, o x, o y está em função do x. Então, o x manda no y nas funções, né? Então, pensa assim, se o y ele é mandado, ele é ordenado, tá? O x é quem manda e o y é quem obedece. Então, o x é a abscissa e o y é o eixo das ordenadas, que eles são ordenados, tá bom? É uma maneira que eu uso para não confundir. Mas aí vai de você. Então, ó, a reta, ela intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, intercepta o eixo y. É nesse B. Então, se eu vejo um gráfico de uma reta, essa reta é crescente, então eu já sei que o A é positivo. Além de saber que o A é positivo, eu sei que o B é esse valor aqui, que eu vou ver no eixo Y, e é onde a reta está cortando o eixo Y. No segundo gráfico, o B está aqui, tá certo? Então é basicamente essa ideia. Isso é praticamente tudo que você tem que saber de funções que são dadas por retas. E aí a gente vai colocar em prática lá, vocês vão ver que cada resolução tem mais de um caminho. E eu quero explorar esses caminhos com vocês. Eu acho que isso é o mais importante. Claro, entender isso aqui é o mais importante. Mas entender lá os caminhos é uma coisa que eu quero perder um tempo nessa aula, eu quero explorar com vocês. Então, ó, vamos dar dois exemplos aqui. Ó. Se eu tiver uma função, um h de x, h é o nome da minha função, e ela está sendo dada por essa lei, né, de correspondência, menos x mais 3. Bom, primeiro, ela é uma função afim? Ela é uma função afim. Eu tenho alguma coisa multiplicando x, mais outra coisa livre de x, independente. Então, ó, quem que está multiplicando o meu x aqui? O menos 1, tá certo? E aí eu tenho como independente aqui o 3. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Aquela ideia lá que eu tinha falado para vocês. Uma reta, ela é dada por 2 pontos definem uma reta. Então, eu vou ver 2 pontos dessa função e vou ligá-los. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber se o h de x é menos x mais 3, vamos descobrir aqui quanto que é, por exemplo, o h de 1. O h de 1 é menos 1 mais 3. Quanto que é menos 1 mais 3? É 2. Então, no 1, ele vai se conectar com o 2. 1 e 2. Eu tenho esse ponto aqui que faz parte dessa função. Vamos pegar um outro ponto aqui, ó. Eu vou colocar no lugar do h de 1, eu vou colocar um h de 2. No h de 2 vai ficar menos 2, ó, eu coloquei no lugar dos x's, eu coloquei 2. Então vai ficar menos 2 mais 3, que é igual a 1. Então, o h de 2 é 1. Então, é esse ponto aqui, ó. Esses 2 pontos, eles são pontos da minha função. Como a minha função é uma reta, eu tendo esses 2 pontos, basta eu ligá-los, que eu já vou ter o gráfico da minha funçãozinha aqui, h. Tudo bem? E aí, com esse gráfico, o que que eu consto, né? O que que eu constato, na verdade? Veja bem, ó, é menos 1 que está multiplicando x. O a é negativo, é menor do que 0, é negativo. Então, eu já estava prevendo que seria uma reta decrescente. O que que é essa reta aqui que a gente acabou de ver? Ela vai caindo, eu vou fazer para vocês, ela vai caindo conforme vai passando, certo? Então, ela é uma reta decrescente. Além disso, ó, onde que ela está cruzando aqui, ó? No eixo Y. Está cruzando exatamente no 3. Já estava previsto também quando a gente olhava para a lei aqui de formação, para a lei de correspondência, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra, que eu chamei de f, né? Essa minha função aqui, ela é chamada de f. Vou colocar 2 pontinhos dela também. Vamos ver aqui, por exemplo, o f de 1. O f de 1 é 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1 menos 1 é 2 menos 1, que é 1. Então, o f de 1 é 1. f de 1 é 1.
Vamos ver agora aqui o f de 2. F de 2. No f de 2, no lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, menos 1, que é 3. Então, eu tenho aqui também o meu 2,23 também faz parte dessa reta. Tá bom? Deixa eu apagar aqui a continha que eu fiz. E vamos ligar esses dois pontos aí que eu tinha determinado que fazem parte da minha função. Como eu sei que é uma reta, basta eu ligá-los e eu vou obter aqui o meu gráfico da função. Tá bom? Olha lá que interessante. O meu A, ele é positivo. Quando ele é positivo, a função é crescente. O que está acontecendo aqui? Ó? O A é positivo e a minha função é crescente. Mais uma coisa, né? Ó, o B é onde vai interceptar. Né? O B, que é o coeficiente linear, é onde intercepta. Quem que é o meu B aqui? É menos 1. Onde está interceptando aqui no eixo das ordenadas? Está interceptando exatamente nesse menos 1. Tá bom? Gente, com isso eu finalizo a minha explicação. Depois eu tenho uma breve observação para fazer. Mas eu abro aí para perguntas. Eu vi que tem coisinha no chat. Enquanto, se vocês quiserem se manifestar, o David levantou a mão, é isso? Espera aí, deixa eu só ouvir aqui no chat. Geometria analítica. Isso. Isso daqui tem uma intersecção com geometria analítica, tá bom, Sara? Então, assim, tem coisas que vocês vão seguir o meu caminho aqui, mas com o tempo vocês vão conseguir fazer conexões e vai ficar melhor com o conhecimento de geometria analítica, você vai poder utilizar aqui também. Mas aí eu deixo lá pro Tião. O David está com a mão levantada, pode falar, David. Professor, desculpe, eu ainda não entendi muito bem o que seria o coeficiente angular. Ah, verdade. Deixa eu explorar aqui um pouquinho mais isso. Então, ó, o que está acontecendo? Se o meu coeficiente angular, ele vai dar a inclinação da reta. Se ao invés de um 2 aqui eu tivesse um 1, a minha reta seria menos inclinada. Ela seria uma reta assim, ó. Tá bom? Se tivesse no lugar desse 2 aqui um 3, a minha reta seria mais inclinada. Então ele vai me dar a inclinação. Quanto maior, mais inclinado é. E negativamente, vamos dar uma olhadinha negativamente. Menos 1. Se fosse menos 2 aqui, ó, ela seria mais inclinada negativamente. Tá certo? Se fosse menos meio aqui, ao invés de menos 2, fosse menos meio, a minha reta seria menos inclinada negativamente. Tá bom? Ela seria decrescente, mas menos inclinada. Por quê? Porque ele está falando o tanto que está variando do y, ó, tá vendo aqui? O tanto que está variando do y em relação ao x. Se varia muito do y em relação ao x, ela é mais inclinada. Se varia pouco do y em relação ao x, ela é menos inclinada. Tudo bem? Então é isso que o meu coeficiente angular ele vai fazer. Beleza? Obrigadão aí pela pergunta que me completou aí o meu raciocínio. Não, eu que agradeço. Obrigado, professor. Imagina. Mais alguma perguntinha, pessoal? Então tá bom. Essa é uma aula mais tranquila também. Acho que muito disso vocês já sabem. Ó, a única coisa que falta eu falar aqui é o seguinte. Quando o B for 0, que é o meu coeficiente linear, significa que vai cruzar aqui no y0, né? Ó, y0, y0. Tá bom? Se cruza no y0, então acaba passando pela origem. Porque quando o x é 0, o y é 0 também. Tá ok? Então passa pela origem. E tem uma nomenclatura aqui que vocês têm que saber. Quando o b é 0, a minha função vai ficar, era ax mais b. Só que se o b é 0, vai ficar ax mais 0, que é ax. Tá ok? Portanto, essa função afim aqui, às vezes ela nem é chamada de afim, mas tem livro que chama, tem livro que não chama, enfim. Essa função afim aqui, ela também é chamada de função linear. Então, se você vê, tem exercício inclusive do Enem que fala de função linear. Se você vê que fala função linear, aí você tem que ficar atento. Ela não é do tipo ax mais b, ela é do tipo só ax. Então, você não tem o coeficiente, quer dizer, o coeficiente linear é 0, ou seja, passa pela origem. Tanto se for uma reta crescente ou decrescente. Independente aqui do A ser positivo ou negativo, vai passar pela origem. Beleza? Alguma perguntinha aqui da função linear? Então tá bom. Então, ó, vamos lá, vamos para os exercícios, tá? E aí aqui é legal que a gente vai ter acho que no exercício 2 vai falar de aumento linear. E eu vou chamar a atenção de vocês para isso, tá bom? Ó, vamos lá. A função que corresponde ao gráfico a seguir é f de x igual a x mais b.
em que o valor de A é. Isso é um classicão, tá bom? Eles darem lá uma função f de x igual a x mais b, você já tem que olhar para essa cara aqui e falar função linear não, perdão, função afim, então vai ser dada por uma reta, mesmo que não tivesse esse gráfico aqui, você já tinha que saber que seria uma reta. Mas ele ainda dá esse gráfico, que fica mais claro ainda que é uma reta, tá certo? Eu vou resolver esse exercício de duas maneiras diferentes. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas duas maneiras. Elas serão repetidas no próximo exercício. Mas eu quero que vocês prestem atenção que é importante vocês saberem esses dois caminhos, tá bom? Então, ó, resolvendo aqui de uma primeira maneira. Primeira maneira. O que vai acontecer aqui quando eu resolvo dessa primeira maneira? Eu vou usar aqui as formulazinhas que eu tinha colocado aqui da minha função afim. Eu vou descobrir o A fazendo ΔY sobre ΔX, e eu vou descobrir o B olhando onde que está cruzando, onde que está interceptando o eixo das ordenadas, tá bom? Então, é fácil perceber, ó, que onde está cruzando o Y aqui é 6. Então, aqui, ó, eu tenho o meu B, a partir disso, eu sei que B é 6, tá bom? Então, a primeira coisinha que eu vou fazer aqui é perceber onde está cruzando, e eu vou dizer que B é 6. Por quê? Por conta do eixo Y. Olhando no eixo Y, tá bom? Não é 6 vezes eixo Y, é 6 e eu estou justificando por quê? Por conta do eixo Y. Depois, para eu saber como é que é a função, eu preciso saber quanto que é o A e quanto que é o B. O A eu já descobri, o B eu já descobri, perdão. O A, ele é ΔY sobre ΔX. Isso significa fazer x de A, y de A, perdão, y de A menos y de B sobre x de A menos x de B. Gente, está muito pequenininho o que eu estou escrevendo aí? Vocês estão conseguindo ler? Como é que tá? Tá tranquilo, eu acho. Então tá bom. Então, ó, y de A e y de B. Primeiro, a gente tem que definir quem são os pontos. Tem que tomar muito cuidado, que é muito fácil você colocar o de um no outro, outro no um e dar ruim. Então, define quem são os pontos. Ó, esse é o meu ponto A. Quais são as coordenadas do meu ponto A? A minha coordenada x é 0 e a minha coordenada y é 6. 0, 6. Esse é o meu ponto A. O meu ponto B, ele está aqui. A minha coordenada x é 3 e a minha coordenada y é 0. Então, esse aqui é o meu ponto 3, 0. Tá bom? 0, 6 e 3, 0. Então, ó, eu vou fazer assim, ó, o y de A, que é 6, menos o y de B, que é 0. Então, vai ficar 6 menos 0. Dividido pelo x de A menos o x de B. X de A menos o x de B. 0 menos 3. Isso aqui vai dar 6 dividido por menos 3, que é igual a menos 2. Tá bom? Bom, com isso aqui, ó, eu já fiz o meu A e fiz o meu B. Eu chego aqui, então, que a minha f de x, que é ax mais b, é igual a ax mais b. Com isso, eu consigo concluir que a minha f de x é igual a menos 2x, que eu coloquei menos 2 no lugar do A, e vou colocar 6 no lugar do B. Mais 6. Tá claro isso, pessoal? Esse caminhozinho aqui que eu fiz para descobrir qual que era a lei da minha função? Então tá bom. Então agora o que eu quero descobrir, né? O que o exercício fala? Ele pergunta qual que é o valor de A, né? Eu poderia ter parado aqui, mas além disso eu queria fazer essa conexão, ó, descobrir qual que é a lei que descreve aí a minha funçãozinha, tá bom? Então, ó, eu descobri que o A é menos 2, com isso matei a questãozinha aqui, alternativa C. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá no gabarito, ó. Gabarito era C. É isso mesmo. Beleza. Oi. Deixa eu te perguntar, se você quisesse colocar o 0 e o 6 como ponto B, você poderia, né? Tipo, não mudaria nada. Tipo, o 3 como ponto A e o B como ponto B. Poderia, porque aqui ia ficar 0 menos 6, aí ia dar menos 6, e aqui ia ficar 3 menos 0, que ia ficar mais 3. Ah, o sinal então ia manter. Ia trocar o sinal tanto de cima quanto de baixo. Então o sinal tá ia, bom. no fim das contas, ia ficar a mesma coisa, tá bom? Eu Tá bom, escolhi obrigado, viu? eu realmente escolhi aí arbitrariamente qual que era o A, qual que era o B, tá bom? Beleza. Deu na telha, chamei o de cima de A, o de baixo de B. Valeu. Pessoal, essa primeira maneira, por mais contra lógica seja, eu vou jogar ela mais lá para baixo, tá bom? Porque eu quero continuar resolvendo aqui em cima. Depois eu inverto aqui quando eu for mandar para vocês, tá bom? Quando eu for mandar o resumo aqui para vocês.
Vamos fazer Ô, a segunda. Lucas, Oi. o jeito certo de escrever é sempre colocando f de x, ou eu posso colocar o y também, ou é mais formal escrever f de x? Pode colocar o y, não tem problema nenhum. Porque a coordenada y, ela será dada em função da coordenada x, não é? A x mais b. Aham. Tá bom? Mas é uma coisa que você pode fazer, mas como eu gosto de explorar esse lance da anotação da função, eu acho que é importante isso aqui pra gente, tá bom? Eu gosto mais Beleza. que escreva dessa forma, pelo menos. Beleza? Bom, vamos lá Beleza, então. Ó. obrigada. Imagina, ó, qual que era a segunda maneira de eu fazer? Ó? Eu já tenho esses dois pontos, não tenho? Então eu sei que quando o x aqui for 0, o y tem que ser 6. Então eu vou resolver isso daqui por um sisteminha. Como que eu vou fazer esse sisteminha? Ó, vai ser um sisteminha. E aí eu vou pegar aqui ó, o meu ponto 0,6. A partir dele, eu chego na seguinte equação. Se o 0,6 ele faz parte, se o ponto 0,6 faz parte dessa função, isso significa que quando eu colocar aqui ó, 6, aqui eu posso colocar 0. Então vai ficar assim, ó, 6 igual a vezes 0 mais b. Ou, até para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou fazendo, ó. O f de 0 é igual a vezes 0, ó. F de 0 é igual a vezes 0 mais b. Eu vou começar assim. E aí depois eu tenho o ponto 3,0. Certo? Pelo ponto 3,0 eu posso falar assim, ó. O f de 3 é igual a vezes 3 mais b. Mas aí também, como esse ponto, ele, aqui olhando para o de cima, né? Como o ponto é 0,6, então o f de 0 é 6. Então aqui eu vou colocar 6. Aí vai ficar assim, ó, 6 igual a vezes 0 mais b. E aqui embaixo, o f de 3 é 0, né? Ó, é isso que está sendo falado por esse ponto. Então, no lugar do f de 3, eu coloco 0 igual a vezes 3 mais b. Tá bom? Moral da história, né? O que eu cheguei aqui com esses dois? Eu cheguei num sisteminha que diz o seguinte, ó. 6 igual a 0 vezes a mais b, 6 é igual a b, e 0 é igual a 3a mais b. Tudo bem nesse passo daqui para cá? Eu queria saber se está tudo bem para todo mundo. Então tá bom. Então, resumo da ópera, né? Ó, final da nossa resolução aqui, ó. B igual a 6. E se o B é 6, vai ficar assim, ó. 0 igual a 3A mais 6. Eu vou jogar esse 6 por outro lado, igual a 3A. Então, A é igual a menos 6 sobre 3, que é igual a menos 2. Então, A é igual a menos 2. Tá bom? Eu não vou ficar deixando escrito esses passos aqui, porque é uma resolução de sistema. Resoluçãozinha de sistema, a resposta está aqui. Tá bom? Se você tiver com problema em resolução, vamos conversar. Ou comigo, ou com o Matheus, porque é importante vocês saberem resolver esse sistema. É necessário, super necessário. Tá bom? Não só para gente, para física também, para química, para qualquer coisa. Descobrimos o B e descobrimos o A do mesmo jeito, né? Ó, igualzinho a gente tinha descoberto antes. O B é 6 e o A é menos 2. Exatamente igual. Com isso eu consigo concluir que a minha f de x, que é igual a x mais b, é igualzinho o que a gente viu lá embaixo. É menos 2 vezes x, porque é ax mais b, né? É ax mais b. Então é menos 2 vezes x mais 6. Mais 6. Então tá resolvido aí, tanto da primeira maneira quanto da segunda. Tudo bem, pessoal? Tá claro aí as duas maneiras de resolver? Então tá. Eu queria uma atenção especial, na verdade, ó, para essa segunda maneira, tá bom? Por quê? Eu já falo por quê, tá bom? No exercício 3 eu falo por quê. Vamos ver. Exercício 2, então. Vamos dar uma olhadinha lá. Agora a gente já tem tem um gráfico também, ele é um pouquinho mais complicado. Vamos seguir adiante, então. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Então, ó, do dia 0 até o dia 20. E o lucro, claro, começa negativo, porque ele tem um investimento inicialmente. Lucro negativo, na verdade, a gente chama de prejuízo, né? Mas não tem problema, não está tão problemático assim, dá para entender o que está sendo dito. Mas esse comportamento se estende até o último dia, até o dia 30. Então, esse comportamento linear, certo? O gráfico representa o lucro, tá? Esse comportamento linear, veja, isso não é uma função linear, mas ele se comporta linearmente, ele se comporta por uma linha reta,
tá bom? Quando ele disser que tem um comportamento linear, não significa que seja uma função linear. A função linear é aquela que o b é zero, ou seja, passa pela origem, tá bom? Então, ele ter um comportamento linear não significa ser uma função linear. Beleza, vamos lá então. Ó. Então, eu quero saber quanto que é o f de 20, né? Ó, de 30, perdão. Eu quero saber quanto que é a minha função aqui de 30. Eu quero saber, se for seguir essa reta, né? Vai ser um pouquinho mais para cima aqui. Eu quero saber quanto que é o lucro aqui no dia 30. Mas esse comportamento se estende até o dia 30. Ele fala assim, ó, a representação... Ah, não, ele nem pergunta isso. Ele só quer saber a função que descreve isso. Tá ok? Então, vamos lá descobrir qual que é a função. Vocês concordam que é praticamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior? É descobrir essa leizinha aqui, ó, de correspondência? Então, vamos lá descobrir essa leizinha de correspondência. A primeira maneira que eu tinha resolvido, o que eu preciso fazer? Aí eu quero que vocês me falem o que eu tenho que fazer. Identificar o A e o B? Isso. Mas E quem que achar é o os A? pontos, x e y. Não entendi. No final- E caso, depois separar x e y do ponto A e B, para poder fazer o cálculo. Pode ser, mas a minha primeira maneira de fazer, eu começava fazendo o quê, ó? O que era o meu começo? Eu começava determinando o B, que é o mais fácil, tá certo? Então, ó, vamos determinar o B. Onde está o B aí? Quem é o B? 3.000. É o menos 1.000. Menos 1.000. Menos 1.000, é onde está cruzando no eixo. Tá bom? Então, o meu B é menos 1.000. Pronto. Matei já o primeiro. Tá bom? Quem é o meu segundo? Quem que é o A, né? É o delta Y sobre delta X. Aí, eu não sei quem que falou, não sei se foi a Ana que falou. Eu tive a impressão pela voz que sim, mas não apareceu aqui o nome. Foi eu, profe. Eu quem? A Ana. A Ana, tá. Então foi você mesmo. Ó, o delta Y sobre delta X é Y de A menos Y de B dividido por X de A menos X de B. Tem que tomar muito cuidado. Se trocar a ordem aqui, ó, A e B, no de cima, tem que trocar a ordem no de baixo. Não tem problema se fosse, por exemplo, X de B menos Y de A. Y de B menos Y de A. O problema é só você colocar em cima A, B e embaixo BA. Aí tá errado, tá bom? Então mantenha sempre essa ordem. Bom, vamos definir aqui quem são os pontos A e B. Eu vou pegar esse ponto aqui, vou chamar de A. Esse meu ponto A, ele tem que coordenadas? Ele tem 5 no X e 0 no Y. Tá bom? Então é 5, 0. E o meu B, tá aqui, ó. Ele tem coordenadas, deixa eu chamar ele de B, né? Ele tem coordenadas 20, 3.000. 20 de X, 3.000 de Y. Então, beleza. Vamos colocar lá na formulazinha. Y de A menos Y de B. 0 menos 3.000. Dividido pelo X de A, que é o 5, menos o X de B, que é o 20. 5 menos 20. Isso aqui vai dar menos 3.000, dividido por menos 15. Que é a mesma coisa que 200. Tá bom? Então, eu descobri aí que meu B é menos 1.000. E o meu A, deixa eu colocar aqui o Azinho para ficar mais... para chamar mais atenção aqui da resposta, é 200. Ou seja, a minha... Determinei aqui meu A e determinei meu B, tá certo? Então, com isso, com esse A e esse B, eu consigo, né, portanto, eu consigo dizer que a minha f de x, ela é do tipo ax mais b, né? Então, a minha f de x será 200x mais menos 1.000, né, na verdade. Menos 1.000. Tá bom? Só que aí, ó, a minha resposta tá dada. Tá resolvido aqui. Tá bom? O que tem de interessante aqui? Ele chama isso aqui que está no eixo Y, ele chama de L. E isso que está aqui no eixo X, ele chama de T. Então, ao invés de eu ter um Y em função de X, que a gente pode chamar de F de X também, mas eu sei que o Y está em função de X. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um L, que é o lucro, em função de T, que é o tempo. E aí vai ser dado por um AT mais B. Esse A e esse B a gente já determinou.
tá bom? Eu só estou trocando letrinhas aqui, mas é exatamente a mesma coisa. Então, no lugar de um y, eu vou colocar L, e no lugar do x eu vou colocar t. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Ó. Então, no lugar do y, que é o f de x, eu estou colocando L, e no lugar do x eu estou colocando t. Mas veja que é igualzinho essa funçãozinha aqui descrita, essa lei de formação, essa lei de correspondência, é igualzinha a essa lei de correspondência aqui. Ó. Ela não bate com as outras, mas ela bate com a alternativa D. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá no gabarito. Era D mesmo. Gente, alguma dúvida aqui? É muito igual, né? O que eu fiz aqui e o que eu fiz no exercício anterior. Mas se vocês têm alguma... A Letícia está com a mão levantada. Pode falar. Ô, Lucas, seria errado também eu determinar pelo ponto 5, 0 e 0 menos 1000? Não. A reta é dada por 2 pontos. Quaisquer 2 pontos vai te dar essa funçãozinha. Tá bom? Ah, tá bom então. Obrigada. Ó, vou arrastar lá a minha primeira maneira lá para baixo, tá bom? Gente, eu sou meio desligado aí com as mãozinhas levantadas. Se vocês puderem me avisar, ou só falar mesmo no microfone, para mim, eu agradeço, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos fazer da segunda maneira. Qual que era a segunda maneira que eu tinha resolvido aí? Tem uma palavra-chave aí que... Sistema. Sistema, tá? Então, eu já sei que essa funçãozinha é uma função f de x a x mais b. Por quê? Porque é dado por uma reta, tá bom? Então, eu já sei que é uma reta inclinada, né? Se fosse reta horizontal, seria uma função constante. Seria uma f de x igual a b, tá bom? Com b constante. Mas como é uma reta inclinada, é do tipo ax mais b. É por conta disso que eu posso... Por conta de ser uma reta que eu estou usando o ax mais b. Bom, vamos ver lá. A segunda maneira é um sisteminha, né? Esse sisteminha, como é que ele será resolvido? Primeiro, pelo meu ponto 5, 0, eu vou colocar aqui. E eu vou colocar também o meu ponto... esse ponto aqui é o meu ponto 0 de x menos 1000 de y. 0 menos 1000. Então, a partir disso daqui, ó, o que eu sei? Eu sei que f de 5 é igual a vezes 5 mais b. E eu sei a partir dessa daqui que f de 0, eu estou usando aqui ó, os x e 5 e o x0 agora, tá bom? Por quê? Porque eu tenho os valores deles neste gráfico. Então vai ficar a vezes 0 mais b. E aí, a partir da de cima, eu concluo o f de 5 é a mesma coisa que 0, né? Ó, f de 5, eu tenho que ir lá no y, vai ser 0. E o f de 0 é menos 1000. Beleza? Então vamos lá. Aí vai ficar assim. Veja que agora eu escolhi outros 2 pontos, né? Ó, ao invés de eu escolher o A e o B, eu estou escolhendo um terceiro ponto aqui, ó, esse ponto C, que é o ponto 0 menos 1000. Eu estou fazendo essa parte do exercício com A e C. Poderia fazer com A e B, poderia fazer com B e C, com quaisquer 2 pontos, você resolve isso. Então, a de cima ficaria, no lugar do f de 5, ficaria 0, igual a 5a mais b. E a de baixo ficaria menos 1000, igual a vezes 0 é 0, mais b é b. Tá bom? Então, eu cheguei nesse sisteminha aqui, ó, no fim das contas. Quando eu resolvo esse sisteminha, o que eu tenho? Ó, o b já está dado. O b já é menos 1000. Tudo bem? Se eu colocar aqui no lugar do b menos 1000, ó, eu estou usando agora a equaçãozinha de cima. Eu vou fazer assim, ó, 0 igual a 5a mais b, que é menos 1000. Vou passar o menos 1000 para o outro lado. 5a é igual a 1000. A é igual a 1000 sobre 5, que é 200. Tá bom? Então, resolvendo esse sistema, eu descobri que a é igual a 200. Isso aqui é só a continha da resolução do sistema, tá bom? Então, vou apagar aqui. Mas, basicamente, era esse sisteminha aqui. Vou dar uma melhorada nesse sistema. Deixa eu apagar isso aqui. Jogar esse um pouquinho mais para frente. E aí, eu vou dizer o seguinte. Deixa eu colocar essa setinha mais para cima também. E aí, a partir daqueles dois ali, eu chegava nessas duas informações, que é um sistema que eu resolvi e descobri o valor de A e de B. Portanto, né, eu consigo dizer que a minha f de x é igual, no lugar do A é 200, é 200A, menos
mais B, né, que é menos 1.000. Mais menos 1.000 é menos 1.000. Então tá aqui, ó, alternativa D também, a mesma coisinha. Gente, tudo bem com esse segundo caminho? Então tá bom. Eu queria que vocês me dissessem qual caminho que para vocês parece ser mais tranquilo. O segundo caminho? O segundo. O segundo? Tá. O que acontece? O segundo caminho, na minha percepção, ele não é mais tranquilo. Por quê? Porque você tem que trabalhar com os números muito grandes às vezes. Na minha concepção, pelo menos. Essas continhas que você faz aqui, resolver o sistema, muitas vezes vai ser mais complicado resolver esse sistema. Mas o que acontece? O segundo, ele é melhor. Por quê? Porque tanto nesse exercício aqui, ó, quanto no exercício anterior, a gente tinha o valor do B. Então, você conseguia dizer quanto que era o B para depois determinar o A pelo ΔY sobre ΔX. Mas vamos supor que a minha função ela fosse um gráfico assim, ó. Dá esse valor e está aqui, ó. Vamos supor, de 3 é 5 e de 5 é 7. Alguma coisinha assim. Você não saberia quanto que é o B, né? Pelo que está dado aqui. Então, você não conseguiria fazer pela segunda maneira. A segunda maneira, ela é mais forte, tá? Então, guardem ela com mais carinho, porque ela vai matar tudo. Você tem que ter o traquejo de usar a primeira maneira quando for conveniente. Assim como você tem que ter o traquejo de usar a terceira maneira, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Mas o ideal é que vocês saibam usar a segunda maneira, porque a segunda maneira vai matar todo mundo. Beleza? Alguma perguntinha aí? Tem coisa no chat? Deixa eu dar uma olhada. Primeira maneira achei mais fácil. Tá, Caiane, eu acho também que a primeira maneira é mais fácil. O Silas também achou isso. Beleza, show de bola. Mas na tarefa vocês vão poder, de repente, aí mudar de opinião. Tá certo? Vamos ver aí se essa opinião aí de que a primeira ou a segunda é mais complicada. Bom, o exercício 3, ele diz o seguinte, ó, em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 graus em 1995 para 13,8 graus em 2010, seguindo uma tendência de aumento linear, ó, tá bom? Aumento linear significa que é um aumento em linha reta, é uma função afim. Não significa que é uma função linear, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Um aumento linear não significa que a função vai passar pelo zero. Aumento linear é diferente de função linear. Mas, olhando os outros dados, fica óbvio isso, tá bom? Então, a tendência de aumento linear observada entre 95 e 2010, a temperatura média em 2012 deverá ser... Então, beleza. O que eu tenho aqui, gente? Eu vou fazer um gráfico, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa neste gráfico que eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer vou usar um traquejinho aqui, que vocês vão ter que usar em alguns momentos, beleza? Qual que é esse traquejo? Pensa bem, ó. Vamos supor que nesse gráfico aqui é o zero, né? Ó, 0, 0. A origem. Vamos supor que neste gráfico eu colocasse aqui, por exemplo, 1995. 1995 ele está aqui, ó. 1995. Nessa escala, o meu 2010 ele estaria que tá bem apertadinho aqui, ó. 2010. Tá bom? E aí eu teria que colocar, por exemplo, 13,83 aqui, 13,35, né? E aí o 13,8 estaria bem pertinho. Então, olha que porcaria como é que ia ficar meu gráfico aqui, ó, nessa escala. Ia ficar horrível, né? Ia ficar um negócio aqui, aí você ia ter que colocar uma reta. Ia ser problemático, tá bom? E nem ficou boa a minha escala. Mas é meio bizarro fazer isso. Então, o que a gente vai usar como recurso aqui? A gente vai quebrar o eixo, tá? O que isso significa? Que eu estou interrompendo aqui e que eu estou interrompendo aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar uma quebrinha. Significa que não está obedecendo direitinho. Eu tinha aqui o 0, aí aqui eu tenho 1, por exemplo, aí pulou um espação, aí aqui eu tenho 1994, por exemplo. Tá bom? É isso que significa essa quebrinha. Ele é um recurso que a gente usa. E aí eu já vou dizer o que a gente tem que tomar cuidado com esse recurso. Beleza? Então vamos lá. Ó. Peraí, deixa eu só melhorar esse aqui que ficou meio esquisito. Beleza. Então vamos lá. Ó. Se for 1995, vai ser 13,35. É isso que ele está falando lá para mim. Graus. Aqui está a temperatura em graus Celsius.
temperatura em graus Celsius. E aqui está o ano no calendário aí do Ocidente, tá bom? O ano no calendário do Ocidente. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, cada um que eu pular são 15 anos. Então, isso. Ou de 3 em 3, pode ser? Acho que pode ser. Cada um desse aqui é 3 anos, tá bom? Então, esse daqui, 3, 6, 9, 12, 15. 15 anos depois é 2010. Por isso que eu escolhi isso, tá bom? 2010. E aqui eu vou fazer que cada um desses é 15. 1, 2, 3, tá? Então, vai ficar 35 mais 15, 50, 65, 80. Que é o segundo dado aqui, ó, o 13,8, tá bom? Então, aqui vai ficar o 13,8. Veja que essa escala aqui, ela está respeitando uma ordenzinha. Cada 3 é 0,15 graus. E esse aqui, cada um é 3 anos. Está respeitando, está em escala. Só que tem um corte aqui, tá bom? Então, tem que tomar cuidado porque, ó, em 1995, essa era a temperatura. Em 2010, essa era a temperatura. Se eu fizer uma linha aqui, ó, por melhor que eu tenha feito o meu gráfico, se eu fizer uma linha aqui, eu tenho que tomar cuidado que quando eu ligar esses dois valores, aqui não vai me dar o B correto. Por quê? Porque eu tive uma quebra aqui, ó, na minha escala, e eu tive uma quebra aqui. Então não é uma coisa perfeita. Não vai dar direitinho lá. Eu tenho que pensar só no que está acontecendo mais aqui nas redondezas, tá bom? Então, esse aqui vai ser o meu gráfico. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Beleza? Então, vamos lá, ó. O que vai acontecer aqui, né? Eu vou resolver primeiro, se eu fosse resolver lá da nossa primeira maneira, aí entra o problema de resolver pela primeira maneira. Se eu fosse resolver da primeira maneira, eu teria um problema, né? Por que eu teria um problema de resolver pela primeira maneira? Queria ouvir de vocês. Não tem um B. Não tenho B. E eu não tenho uma escala legítima aqui para eu saber quem que é o B, graficamente, tá bom? Então, eu não consigo resolver da primeira maneira. Então, eu vou resolver da segunda maneira. A minha primeira maneira aqui de resolver esse é a segunda maneira. Mas eu vou manter um segundo aqui para ficar claras as nomenclaturas aqui, para a gente se comunicar melhor. Na segunda maneira, como que eu faria? Né? Eu faria assim, ó, o F de 1995, usando esse ponto aqui, ó, usando o primeiro ponto A. A partir do ponto A, eu sei que o F, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo, né? Ou melhor, eu vou colocar o gráfico um pouquinho mais para o lado. Isso. Então, ó, usando a minha primeira maneira, a minha segunda maneira, eu vou colocar assim, ó, o A, ele vai determinar que o F de 1995 é igual a A vezes 1995. Por quê? Porque eu sei, antes de qualquer coisa, eu sei que isso daqui é uma função f de x do tipo ax mais b. Tá bom? Se ela é uma função do tipo ax mais b, eu sei que a minha f de 1995 é a vezes 1995 mais b. E, a partir do meu ponto B, eu vou determinar aqui a minha f de 2010 é igual a A vezes 2010 mais B. Tá bom? A minha f de 1995, ó, a partir dessa ideiazinha aqui, eu concluo que, né, a partir desses dois, eu concluo que a f de 1995 é 13,35. É igual a 1995A mais B. Esse 1995 aqui ficou esquisito. E, a partir do meu ponto B, eu também sei que, como a minha f de 2010 é 13,8, que é um dado lá do exercício, 13,8 é igual a 2010 A mais B. Tá bom? Bom, já deu para perceber que isso aqui é um sisteminha, né? Tudo bem? Tem duas equações, duas incógnitas. É um sistema mais chato de resolver. Então, eu não vou resolver ele. Por quê? A gente não tem tanto tempo, eu quero me ater mais a raciocínios do que a resolução de um sistema, tá? Porque a gente já resolveu 2 sistemas hoje. Esse aqui é mais complicadinho, vocês já sabem o passo a passo. Se não sabem, tem que saber, corram atrás, tá bom? E aí, ó, eu já tinha feito ele antes, o meu A vai dar 0,03 e o meu B vai dar menos 46,5, tá? Então, com isso, eu concluo que f de x é igual a 0,03x, né, que é o valor do meu A, menos
46,5, que é o que está aqui, ó. Tá bom? Quando eu resolver esse sisteminha, eu vou descobrir que A, esqueci de colocar aqui, né? A igual, vou colocar mais para baixo, espera aí, senão vai ficar confuso. Então eu descubro que A é igual a 0,03 e o meu B 0,03 e o meu B é menos 46,5. Portanto, a minha f de x é o que está aqui embaixo. Gente, tudo bem? Até aqui, vocês estão tranquilos com essa segunda maneira de resolver? Já resolvemos 3 exercícios dessa segunda maneira. Mas eu quero saber se está tudo bem mesmo. Na verdade, a gente não terminou de resolver ele, né? Porque o que ele pedia? A temperatura em 2012. 2012. Então eu quero saber quanto que é o F de 2012, né? Quero saber a F de 2000. Opa, tá difícil aqui escrever 2012. 2012, tá bom? Ele quer saber quanto que é isso aqui, ó. Então eu preciso saber quanto que é a F de 2012. Esse aqui é o meu passo final para resolver essa questão. Portanto, né? A minha F de 2012 é igual a 0,03 vezes 2012 menos 46,5. Tá bom? E aí, isso daqui, então, a minha F de 2012, que é a resposta, é igual a... Quanto que deu aí? Queria que alguém fizesse na calculadora, por favor. 13,86. Isso. 13,86. Show de bola. 13,86 graus, né? Porque é uma temperatura. Então, tá respondido aqui, ó. 3,86. Deixa eu fazer um quadradinho mais decente. Tudo bem, gente? Classicona, tá? Dá aí a função e pedir um valor que não está sendo dado. Você tem que descobrir a lei, etc, etc. Tá bom? Ô, Lucas, Oi. eu vou fazer uma pergunta, mas não fica bravo. Quando eu tenho função assim, de primeiro grau, eu posso usar a regra de 3? Sim, senhorita. É isso que eu vou falar agora, tá bom? Tá bom. Não estou bravo, estou feliz com a sua pergunta. Professor, Bom, desculpe. oi. Eu não sei se isso é absurdo, mas eu poderia, por exemplo, ao invés de usar esse intervalo longo de tempo, por exemplo, colocar de 1 a 15, sabe? Que seria a distância. E, tipo, meio que resumir, sabe? Tipo, pegar um intervalo. Ao invés de deixar, tipo, 1995, sabe? 2010. Colocar, Pode tipo, ser 1, 15. Pode ser também ano 0, ano 15, não tem problema, tá bom? Ano Não tem 14, problema. tá bom? Mas aí eu teria que mudar a temperatura também, né? Ou deixaria assim? Não, a do jeito temperatura que é a tá? mesma. A temperatura é a mesma, tá bom? Porque você colocar 0 e 15 aqui, seria só você pegar essa reta aqui e transladar lá para o comecinho do eixo, tá bom? Então você conseguiria trabalhar com isso sem problema nenhum. Tudo bem? Aí você Bom, tentaria obrigado. descobrir, vamos supor, o ano 2010 é o ano 15, então você tentaria para o ano 17, que é o 2012, sem crise nenhuma. Facilita. O problema é que aqui, ó, o 2010, se o ano 95 é o 0, o 2010 é o ano 15. Só que aí você às vezes confunde se é 14, se é 15. Então, isso aí você tem que ter um certo cuidado. É show de bola, é um raciocínio muito bom, facilita a conta, mas também é passível de se tropeçar, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Ok, valeu, professor. Imagina. Prof, Oi, diga lá. por falar em regra de 3, eu não fiz dessa maneira que você fez de primeira. Eu fiz por regra de 3. Eu peguei que 0,45 estava para 15 e achei quanto estava para 2 anos. Aí eu cheguei Tá em ótimo. 0,06. É o que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Ok. Então tá, ó, vamos dar uma olhadinha lá como que seria dessa maneira. Só que você tem que se embasar em coisas verdadeiras, né? Não dá para você só chegar numa regra de 3 ali e meter o louco, tá? Por que você pode chegar numa regra de 3? Isso é uma resolução geométrica, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? O 2012, eu vou dar uma exageradinha aqui nos valores. Eu vou colocar o 2012 meio fora de escala aqui, tá bom? Mas é para facilitar a nossa visualização. O 2012 ele está aqui, tá certo? E aí eu quero descobrir quanto que vale esse valor aqui. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso fechar 2 triângulos aqui, ó. Um triângulo retângulo aqui. E um outro triângulo retângulo aqui, ó.
Tá bom? Eu tô passando retas aqui, ó, que são sempre verticais e horizontais. Verticais e horizontais. Então elas são perpendiculares, tá? Eu não vou ficar provando isso para vocês. Mas veja, aqui é um ângulo de 90, que eu tenho nos dois triângulos. Essa reta aqui é horizontal, essa reta é horizontal. As duas estão cortadas por essa transversal. Isso significa que esse ângulo aqui é congruente a esse. Vocês concordam com isso? Deixa eu aproximar aqui, ó. Esse ângulo é congruente a esse, ó. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Eles são ângulos correspondentes. Tudo bem? Quero ouvir uma respostinha de vocês. Sim, prof. Então tá bom. Então, ó, se eles têm dois ângulos congruentes, o que que isso significa? Eles são semelhantes. Pelo critério ângulo-ângulo, tá bom? Exatamente, eles são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Portanto, eu posso dizer que cateto menor está para o cateto maior, como o cateto menor está para o maior. E aí você resolve rapidinho, sem fazer muita conta. Ó. O x, que é o que eu quero descobrir aqui, não vou colocar x, né? Vou colocar m. O m sobre esse pedaço aqui, ó, esse pedaço é de 2010 a 2012, então aqui vale 2, né? M está para 2. Deixa eu colocar esse ponto B mais para cima, que aí a gente consegue colocar esses valores. Ó, M está para 2. Como esse valor aqui, ó, ele é do 13,8 menos 13,35, que vai dar 0,45. E aqui é 15, né? Então aqui eu vou colocar o 15. Assim como 0,45 está para 15. Aí é só resolver essa continha aqui, ó. Eu só vou passar o 2 lá multiplicando, M vai ficar 0,45 vezes 2, 0,9, né? 0,9 dividido por 15. Se você fizer essa continha, você vai descobrir que isso daqui, que esse M é 0,06, né? 0,06. Só que esse M aqui é a variação, né? Ó, ele é esse espacinho aqui, ó. O 0,06. Se isso aqui mede 0,06, esse ponto aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, se isso mede 0,06, então esse ponto aqui é 13,8 mais 0,06, que é 13,86, e está respondida a minha pergunta também. Tudo bem com esse caminho, gente? Essa segunda maneira de resolver? Eu queria que vocês notassem aqui que quando eu fiz pela segunda maneira, né, na verdade, essa daqui é a terceira. Quando eu fiz pela nossa segunda maneira, tinha contas aqui que eu nem coloquei na resposta. Olha o tamanho que ela ficou, né? Isso porque tinha uma resolução de sistema meio braba aqui. Então ia dar bem mais trabalho, tá bom? E aí, então, você ter a fluidez entre essas três maneiras de resolver vai te ganhar muito tempo lá na hora do vestibular, tá bom? Então, recomendo que vocês treinem as três maneiras e deem uma olhadinha lá na minha resolução, que eu sempre usei maneiras diferentes. Então, por mais que você esteja martelando muito em uma, você vai olhando minha resolução, obrigatoriamente você vai acabar olhando outras maneiras, tá bom? Mas, se for para dar prioridade para alguma, que dê prioridade para a minha segunda maneira, que ela é a que resolve qualquer problema, tá bom? Alguma perguntinha? Que agora a gente muda um pouquinho o nosso foco aqui da aula. Ele vai mudar bem pouquinho. Não? Então tá bom. Então essa nossa questãozinha 4 aqui, ela é rapidinha, e aí a gente vai para a questão 5 e finaliza a nossa aula, tá bom? Ó, o gráfico abaixo exibe lucro líquido, ó, tá vendo? O lucro líquido é o nosso Y, é o nosso F. Em milhares de reais de 3 pequenas empresas, A, B e C, nos anos de 2013 e 2014. 2013 aqui e 2014. Então aqui, tempo e aqui o lucro, tá bom? E aí ele pede só para você dizer aqui, ó, a relação ao lucro líquido, podemos afirmar que, ó, são 3 empresas, né? Isso? Isso, 3 pequenas empresas. A empresa A teve um crescimento maior do que C? O crescimento aqui é a minha taxa de variação, tá bom? É o meu A. AX mais B. O A era aquela ideia lá, né, ó, do A igual a delta Y sobre delta X. Então, veja, ó, quanto que está variando aqui no C? Está variando 200 por ano. Quanto que está variando no B? O B está variando só 100 em um ano. Tá claro isso? Vocês conseguem? Eu estou conseguindo passar a ideia aqui para vocês no gráfico? David balançou que sim a cabeça. Se não estiver passando a ideia bem aí, quero que vocês me digam, tá bom?
Então, a variação do y pela variação do x. Ela está sendo maior no C do que no B. E a do A está sendo uma variação negativa, tá vendo? Está indo para baixo por um ano. Então, é menos 100 por ano no A, menos 100 por ano. O lucro é em milhares, né? Milhares de reais. Eu vou colocar milhar, é giga. Não, milhar é 1000, né? Não é milhão. Então, é K reais. Tá bom? 100, menos 100, 1000 reais por ano. Então, esse é o do A. O do B é a mesma unidade de medida, mas vai ser 100 positivo. E o do C é 200. Então, eu quero fazer a conexão aqui com vocês, gente, de que isso é a variação, é a taxa de variação, tá? Se você quiser escrever essa palavra, não costuma ser muito cobrado. Só quem for fazer faculdade de exatas que vai ter isso. Esse lance da taxa de variação vai ter esse nome quando estiver aprendendo cálculo, tá bom? Então, ó, A teve crescimento maior do que C? O A nem cresceu, ele decresceu. Então, a minha alternativa A está errada. O B... Professor, Oi? mas onde que fica claro na questão que ele quer a variação? Vamos ver outras alternativas aí, tá bom? Aí, ó, o C teve crescimento maior do que B. Ele teve crescimento maior do que B? Sim, prof. Como que você percebe? Eu não sei quem que tinha me feito a pergunta antes. Como que você percebe que o C é maior do que B? Pode ser pelo ângulo de inclinação? Pode ser pelo ângulo de inclinação, tá? Porque eu estou percebendo que aqui a variação foi maior nesse tempo do que a variação desse aqui nesse tempo. Tá bom? Ah, mas eu posso pegar o valor final e inicial? Pode, mas eu quero explorar aqui essa inclinação, porque tem exercício que resolve só pela inclinação. Tudo bem? Não sei quem tinha me perguntado. Era a Letícia mesmo? Eu entendi. Entendeu? Então tá bom. Então, ó, C teve crescimento maior do que B? Teve, já é a resposta. B teve maior crescimento que A? Não. O A nem teve crescimento. Tá certo? E C teve um crescimento menor do que B. É o contrário da alternativa B. Então tá errada. Tá bom? E aí a gente já matou aí essa questão. Tá resolvidaça. Beleza? Então tá, vou tomar isso aí. Quem cala consente, né? Vou tomar isso aí como um sim. Para finalizar nossa aulinha aí, a gente tem essa questão. Veja, ó, isso aqui, tudo que tá aqui, fui eu que escrevi, tá? É da minha resolução. A questão é só isso. Então vamos lá, ó. Por que eu coloquei essa questão? Porque está na hora da gente ter contato com as funções dadas por mais de uma sentença. Tudo bem? Quantas funções eu tenho aqui? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Ó. Considere a função real g definida a seguir. Aí ele dá a lei de correspondência aí. G de x igual a isso. Quantas funções eu tenho aí? Eu tenho aqui, ó, uma sentença, 2, 3. Quantas funções tem? Seria uma, de qualquer jeito. Quem concorda com o David? Ou melhor, quem discorda do David? Eu não sei. Eu acho que são duas. Duas? Por que são duas? Porque lá em cima tem 2 mais x e embaixo tem menos 2 mais 3. E o resto é E condição. o 1 do meio, ele não conta? Não é uma função constante? Ah, G de verdade, x igual a verdade. 1? Verdade. Então, Tem 3. duas é a que eu menos esperava. Eu esperava 1 ou 3. Ó, lembra, função não é só aquilo que tem o x. Exato, tá? Não esquece do 1. O 1 é uma função constante, ela existe também, tá bom? Ficou só nos nossos exemplos lá no começo da aula, né? Geralmente ela vai aparecer quando você tiver que igualar com outra função. Ela nunca vai... É muito raro a função constante aparecer sozinha, porque é uma coisa muito simples. Então ela vai aparecer quando você tiver que comparar com outra função. O Silas também acha que são 3, tá? Então é justamente por isso que eu coloquei essa funçãozinha aqui. Depois, ao longo das outras aulas, isso aqui não é um assunto de uma aula só, mas é um assunto que vocês têm que ir se acostumando aos poucos. Então, homeopaticamente, vai aparecer aí nas nossas aulas e principalmente nas nossas tarefas, tá bom? Uma função dada por 3 sentenças, ela é uma função, tudo bem? Isso não são 3 funções, isso é uma única função. Mas o que acontece? É uma função que é dada por 3 leis. Tudo bem? Então, vamos supor que eu tivesse uma função que ela tem esse comportamento assim, ó, uma reta só. Uma lei só descreve isso. Só que vamos supor que a minha empresa ela teve um crescimento
depois ela teve um decrescimento, depois ficou constante o meu lucro e depois voltou a crescer. Isso daqui, eu desenhei quantas funções aqui? Eu desenhei uma função. Só que eu não consigo expressar isso por uma única lei. Antes desse valor aqui, ó, a minha lei era uma. Depois desse valor e antes desse, aqui nesse intervalo, a minha lei era outra. Nesse o terceiro intervalo, a minha lei é outra, é uma função constante. É uma parte constante da minha função. E daqui para frente tem uma outra lei aí que vai descrever. Então são, na verdade, 4 comportamentos diferentes para uma única função. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom, gente? Espera que eu acho que a bateria está ficando fraca. Só um minutinho. Deu uma abaixada aqui na luz. Agora eu estou tranquilo. Bom, vamos lá então. Como que eu vou ver o comportamento disso? Eu vou resolver isso daqui pelo caminho mais longo, porque eu quero explorar algumas coisas. No final, eu vou fechar resolvendo da maneira mais simples possível. Mas eu preciso fazer esse gráfico para que vocês percebam, acho que algumas pessoas já perceberam, mas eu quero fazer esse gráfico para que todo mundo perceba o quanto é tranquilo resolver isso aqui sem nem usar o gráfico, tá bom? Primeira coisa que eu vou perceber é o seguinte. Essa minha lei de formação, onde no meu domínio ela é válida? Veja, ele diz aqui que é uma função real. Então, provavelmente, o meu domínio é o conjunto dos reais. E quando você olha para a lei de formação, você percebe que, de fato, o domínio aos reais. Por quê? Ele fala assim, ó, para x menor ou igual a menos 1, essa é a minha lei. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui ó, o x igual a menos 1, e eu vou dizer o seguinte, o meu comportamento do gráfico antes do menos 1, que é do menos 1 para a esquerda, ele vai obedecer essa leizinha aqui. Isso daqui descreve o quê? Um pedaço de uma função afim, vocês concordam? Que é uma função do tipo ax mais b. Então, vai ser dado, o gráfico disso é uma reta. Se eu colocar 2 pontos dessa reta, já era, eu já consigo fazer o gráfico todo, pelo menos onde isso daqui é verdade. Onde isso é verdade, do menos 1 para trás. Vamos ver então, ó. Se é verdade do menos 1 para trás, incluindo o menos 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui de azul da minha função, eu vou pensar o seguinte. Eu vou pensar assim, ó. A g de menos 1 é igual, ó. Menos 1 tá aqui, obedece isso. É igual a 2 mais menos 1. Tô obedecendo isso daqui, ó. 2 mais x. Deixa eu deixar claro aqui o que eu tô fazendo. 2 mais x. Então, a g de menos 1 vai ser igual a 2 menos x, menos 1, perdão. 2 menos 1, que é igual a 1. Isso significa que o meu ponto menos 1, 1 está nesse gráfico. Então, ó, esse ponto aqui está no gráfico. Tá bom? Meu primeiro raciocínio aqui, para a parte azul. Meu segundo raciocínio, eu preciso de 2 pontos para fazer essa reta. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu poderia pegar, por exemplo, o g de 0 para fazer essa reta? Na verdade, eu poderia. Tá bom? Eu vi muitos nãos aí, mas o ideal é que não se pegue. Por quê? Se eu pegasse o g de 0, ele ia dar aqui, ó. E aí eu saberia que é essa reta aqui. Só que aí eu desenharia ela pontilhadinha, e aí eu fortaleceria só onde isso é verdade. Tá bom? Mas para mim vai ser conveniente não fazer pelo g de 0. É melhor que eu faça, por exemplo, por um g de menos 2, né? Por quê? Porque o 0 ele não entra nessa lei aqui. Então eu vou fazer o g de menos 2. G de menos 2 vai ficar 2, entra indo 2 mais x, né? Então o g de menos 2 é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. Então ele está aqui, ó. Tá bom? 2 pontos, já consigo descrever a minha retinha aqui. Então eu vou pegar lá a minha reta, vou ligar aqui e já era. Já está bem feito aqui o meu gráfico. Beleza? Esse aqui é o meu gráfico antes do menos 1. Nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 1, sem incluir o menos 1 e o 1, qual que é o comportamento que a minha função tem? É igual a 1. Então, g de x, eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar essa parte azul aqui para o lado esquerdo, né? Que fica uma coisa mais consistente. E aí eu vou colocar a minha parte vermelha, que é esse intervalo aqui. Opa! Que é esse intervalo aqui.
eu vou colocar aqui embaixo. Aí vai ficar assim, ó, g de x para a parte vermelha é igual a 1 nesse intervalo, ó. De menos 1 até 1, g de x é igual a 1. Ser igual a 1 significa ser uma função constante. Vocês lembram lá do comecinho da aula? Ser uma função constante significa ser uma reta horizontal que tem essa alturazinha aqui, ó, altura 1. Beleza? Lembrando, ó, que o meu menos 1, ele está ainda no intervalo anterior. Tá certo? Por isso eu fiz bolinha fechada para a parte azul. Por acaso ela acabou colando ali com a parte vermelha. Tá bom? E aí, por último, eu vou pegar a minha leizinha roxa aqui. A minha lei roxa, ela vai dizer que g de x vai se comportar dessa maneira, daqui para frente, ó, incluindo o 1, do 1 para frente. Tá bom? Então, a minha g de x, ela vai se comportar da seguinte maneira. Vai se comportar como menos 2x mais 3. Menos 2x mais 3, eu vou pegar dois pontinhos aqui. Eu vou pegar o g, a g de 1, por exemplo, que vai dar menos 2 vezes 1 mais 3, que é 3 menos 2, que é 1. Então, o meu 1 combina lá com 1, né? Ele tem correspondência com 1. Isso aqui faz parte da minha função. E aí eu vou pegar, por exemplo, o meu g de 2. Quando eu pego o meu g de 2, eu tenho menos 2 vezes 2, que eu estou colocando aqui no lugar do x, né? Mais 3. Isso aqui é menos 4 mais 3, que é menos 1. Então, no meu 2 aqui, eu vou ligar lá com o menos 1 que está aqui. Certo? E aí esse pontinho aqui faz parte da minha função. Então, eu vou ligar esses dois pontos, e aí eu tenho a parte aqui, essa outra parte da minha função definida. Tá bom? Moral da história, né? Deixa eu apagar essa retinha aqui, ó. Eu tenho um comportamento até o menos 1, tenho um comportamento do menos 1 até o 1, e tenho um comportamento do 1 para frente. Quantas funções eu tenho aqui? 3 funções. Dadas por quantas sentenças? Por quantas leis? Por 3 leis. Tá bom? No fim das contas, como que ficaria o meu gráfico? Isso tudo aqui, ó, essas 3 coresinhas separadas, o certo seria que elas todas fossem da mesma cor. Poderia colocar aqui tudo preto, tá bom? Essas 3, ou roxo, né? Deixa eu colocar roxo aqui, que é o que a gente está mais acostumado, ó. A nossa função, ela seria isso daqui, ó. Dadas por 3 sentenças? Sim, mas seria uma única função. Por isso eu estou colocando de uma única cor. Mas vou manter aqui com 3 cores para ficar mais claro como que veio isso. Tudo bem, gente? Alguma perguntinha aí? Professor, aquela hora eu tinha falado que era uma, só por causa do enunciado, tá falando a função, sabe? Mas ainda não entendi por que apenas uma. Você poderia explicar, Vamos por supor favor? que eu fale assim, ó, o David. Até o meio do ano, o número de... Sei lá, até o meio do ano, o número de pessoas aqui do prédio que eu moro, que ficaram em casa, até os primeiros 30 dias de quarentena, era 50 pessoas que ficaram. Tudo bem? Como é que está sendo colocada a minha funçãozinha aqui? Ó, o número de pessoas pelo tempo. Tá bom? Do primeiro dia até o 30º dia, do dia 0 até o 30º, eram 50 pessoas. Depois foi decaindo uma pessoa a cada dia. Então foi se formando uma reta decrescente. Aí depois vai ter um lockdown aí provavelmente, vai aumentar o número de pessoas 1 por dia. Aí depois volta a ser 50. Tudo bem? Eu não estou escrevendo aqui o número de pessoas em função do tempo? Quantas funções tem Sim. aqui? É uma mesmo. Uma. Mas o comportamento das pessoas mudou. Eu não consigo descrever esse comportamento por uma única lei. Tudo bem? Então, uma função, ela pode ter 2, 3, 4, quantas leis forem convenientes. Entendi. Beleza? O que importa é que você Beleza. está relacionando uma variável com outra. Uma está em função da outra. Continua Beleza? sendo as mesmas variáveis, né, no caso. Exatamente. Continua sendo só um x, um g que está em função, um g de x que está em função do x, um y que está em função de x. Tá bom? Ok. Obrigado, professor. Bom, finalizando a questãozinha aqui, tá bom? Ele fala assim, ó, ela é essa Ô, em Lucas, relação. Oi, fala, Felipe. posso perguntar uma coisa? Claro, claro. Se na última condição tivesse só
x maior que 1. Aí não incluiria 1. Aí seriam duas funções. Então, o que acontece é o seguinte, se não tivesse o x igual a 1, seria a bola aberta aqui, ó. Aí seria uma função cujo domínio dessa g, é igual a Aí eu alteraria reais o domínio só. menos 1. Acabou, só isso. Vamos supor que não tivesse o dado para uma pessoa, não sei o que lá que a função descreve. Aí você não teria esse valor no domínio. Tá bom? Tá, beleza. E aí, com isso, você percebe que, de fato, o domínio são os reais, né? Que ele está colocando aqui, tá bom? Bom, vamos julgar aqui, ó. Essa função, o que é correto? Imagina, ó, o que essa função ela é? Ela é decrescente para x menor do que 1? Não, ela está aumentando, né? Ela é crescente. Então, está errado a alternativa A. Está errado a alternativa A. Ela é crescente para x maior do que 1. Para x maior do que 1, ela só cai, ela só decresce. Então, está errado, ela é decrescente. Ela não é crescente. É uma função constante de menos 1 até 0. Ó, do menos 1 até o 0, ela se mantém constante? Se mantém. Então, tá certo. Essa é a resposta. Ela é constante de menos 1 até 1. Mas eu também posso dizer que ela é constante de menos 1 até 0. Se ela é constante nisso, no intervalo menor ela é constante também. Diga, Professor, David. Rapidão. E se tivesse menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 0? Estaria Quando errado? é menos 1, qual que é o valor da função? Quando x é menos 1, quanto que vale a função? 1. Depois ela continua sendo 1, não é? Uhum. Isso significa ser constante, não significa? Ah, tá. Uhum, justo. Embora um esteja numa lei e o outro em outra, Né? você poderia incluir Eu pensei que ela tem interferência, sabe? Não Ah, teria. tá. Tá Justo. bom? Uhum. Obrigado, professor. Imagina. E aí, ó, vamos lá, para finalizar, eu preciso concluir só mais um raciocíniozinho depois, tá bom? Ela é crescente para x menor do que 1? Para x maior do que menos 1, perdão. Ó, maior do que menos 1 é aqui, ó. Ela é constante e depois ela é decrescente. Então não dá para dizer que ela é crescente. Nem um pedaço disso que dirá nesse pedaço todo, maior do que menos 1. Tá errado. E aqui é decrescente para x maior ou igual a 0. Ó, x maior ou igual a 0, ela é constante primeiro e depois ela decresce. Então, um pedaço dela é decrescente, mas ela está falando aqui que ela é sempre decrescente. É mentira. Um pedaço dela é constante e depois decresce. Então, seria um pouquinho verdade, mas ainda está errado. Tá bom? Agora vem a pergunta final e aí já era, fim de aula. Eu queria saber como que eu conseguiria fazer isso sem olhar o gráfico. Sem fazer o gráfico. Esquece tudo isso que está aqui, tudo isso que está lá para baixo. Vamos olhar só para isso aqui. Ó. Daria para dizer quando que ela é crescente? Coeficiente angular, o número que está acompanhando o x. Coeficiente angular, tá bom? Então, o que que eu sei? Eu sei que nesse intervalo ela é constante, né? Porque nem tem o A, é só o B. Neste intervalo aqui, ela é crescente, porque quem acompanha o x é o 1. Aqui a gente tem A maior do que 0. E nesse intervalo aqui, ela é decrescente, porque quem está acompanhando aqui, o x, o A é menor do que 0. Então, eu não precisava fazer gráfico. Eu fiz o gráfico para ficar mais claro. Essa é a primeira vez que a gente está olhando para uma função dada por mais de uma sentença. Então, por conta disso, eu fiz o gráfico, para a gente se acostumando com essa ideia. Mas, basicamente, era só você olhar para os coeficientes angulares e aí você já conseguia responder essa pergunta. Vocês concordam que dava já para responder a pergunta só olhando lá em cima, sem fazer o gráfico? Então, tá bom. Então, beleza, gente. Ó, graças a Deus, consegui passar todos os recados aí no tempo certinho. Começamos 5 minutos depois, terminamos 5 minutos depois. Então é isso. Boa semana. Como eu tenho um tempinho até a aula do Castilho, quem quiser tirar dúvida, fica à vontade aí. Mais uns 5, 10 minutinhos. Tchau, professor. Obrigado. Imagina. Tchau, tchau, gente. Falou, Lucas. Tchau. Falou. Ô, Lucas, você podia explicar de novo rapidão só o da função constante? Poderia. O que vai acontecer? Ó, a lei aqui que vai descrever essa função constante, ela é... Deixa eu apagar aqui, ó. Não, na real, é só pra, mostrar como é que você já saberia só lendo a lei. Ah, tá. Você quer que eu vá lá no comecinho da aula, é isso? Não, a última coisa que você explicou sobre a função constante, como é que só lendo a lei eu já conseguiria saber que ela é constante. Se manter constante. Tá. Ó, mas é bom eu ir lá no começo da aula. Você tá vendo aqui, ó? Fx é igual a b, não é?
Sim. Esse B é um número constante, não tem nenhum X aí, só tem um B. Tá, certo. Isso aqui, ó, essa lei do meio aqui, ó, ela tem mais cara das duas coisas que a gente viu, né? Ela tem mais cara de f de x igual a b, que é uma função constante, ou ela tem mais cara de f de x igual a x mais b? F de x é igual a B. F de x é igual a b. Então você já sabe que é uma função constante. Ah, tá bom, então. Beleza. Beleza? Então tá bom. E deixa eu te perguntar, você fez o plantão semana passada? Fiz. Ah, é porque você vai fazer essa semana também? É de quinta, né? Ou é de quarta? Era de quarta, só que agora eu tive uma alteraçãozinha, tô fazendo umas lives lá pro colégio, então agora o meu plantão vai começar a ser de terça-feira, às 2h30, tá bom? Ah, então não vai ter essa semana. Não, vai. Ah, não, essa semana não vai ter, é verdade. Porque vai ser feriado para vocês. eu fiquei com dúvida na lição que você passou semana passada. Mas beleza. Se você quiser tirar agora rapidinho também, eu só queria ver se mais alguém tem alguma dúvida da aula antes, tá? Mas então. se ninguém tiver, você pode mandar aí também, sem problemas. Beleza, É que fica meio complicado por conta do Castilho, né? Eu vou ver com o Rubão se eu consigo dar um plantãozinho ainda na próxima semana. Eu acho que eu não vou conseguir, tá? Na verdade, eu preciso ver nos meus horários, porque agora o final da semana que tá meio corrido para mim lá no colégio. Tô fazendo umas lives lá. Então, eu acho que essa semana eu vou ficar te devendo. Tudo bem, o Saulo? Saulo não, Samuel. Beleza. Não, tudo bem, sem problema. Mas aí na outra terça-feira eu tô aí, tá bom? Aparece Tá bom. lá que a gente resolve essas tretas tudo, beleza? Beleza, valeu, viu? Fechou, imagina. Falou. Gente, mais alguma duvidazinha? Teve um pessoal que ficou aí, não sei se era mais para acompanhar a dúvida dos outros, se alguém tem dúvida. Então tá bom, acho que isso é um fim de jogo, né? Vou finalizar aqui então. Vou finalizar aqui. E boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente!